A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O medo é o sentimento mais comum no ser humano. O medo atinge crianças e adultos, religiosos e não religiosos. O medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito. A palavra de Deus repete e repete esta mesma ordem. Não temais, não tenham medo. Esta é a ordem mais repetida, na verdade, em toda a Bíblia. Deus sabe que você e eu lidamos com o problema do medo. O programa de hoje vai trazer uma resposta de Deus para esse problema, a vitória sobre o medo. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença da missionária Maria, missionária da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ora trabalhando na China. Seja bem-vindo ao Verdade e Vida, Maria. Muito obrigada pelo convite. Maria, o que levou uma jovem lá do interior do norte do país, lá do Acre, a se tornar uma missionária na China? Desde criança eu sempre gostei muito dos países orientais e eu não entendia por quê. Mas quando eu tinha 15 anos, eu ouvi um sermão de um missionário e ele falou sobre Hudson Taylor, que trabalhou na China durante muitos anos. E a partir daquele momento eu entendi porque Deus me dera esse amor pelos povos chineses, pelos povos orientais. Você estava na China e 4 meses que você tinha chegado lá, no ano de 2008, aconteceu um grande terremoto de proporções até maiores do que aconteceu recentemente no Haiti. O que é que aconteceu ali quando da sua estada ali, chegando à China naquele período? Foi muito difícil, né? Foi muito complicado, porque eu não falava chinês ainda e o princípio foi muito difícil. Mas depois eu entendi que Deus tinha me colocado naquele lugar com um propósito. Então, o medo, a tristeza que eu estava sentindo, eu usei assim, tirei as minhas forças dali para abençoar o povo. E juntamente com alguns amigos, nós organizamos uma pequena ONG, né, para visitar as vilas, os povos que tinham sido atingidos e para abençoá-los de alguma forma, levando ajuda material, o que eles estavam precisando. E que consistia essa ajuda e de como é que vocês faziam esse trabalho junto aos chineses ali? Então, a princípio, nós fomos resgatar mesmo as pessoas que estavam subterradas, né? E enquanto eles estavam fazendo o resgate, eu estava cuidando das crianças, ou com algum senhor ou uma senhora que estava triste ali, e tentando confortá-lo, né? Ouvindo as histórias que eles estavam contando. E depois de algum tempo, nós voltamos às cidades uma vez por mês, né? E levamos a ajuda material. No começo levamos tendas, comida, né, arroz, óleo, e depois levando cobertores, né, roupa mesmo, roupa de frio, porque na região, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, chega a menos 15 graus. Então é muito frio. Você me falava que vocês, depois disso aí, ficaram muitos órfãos e vocês começaram um trabalho com crianças. Como é esse trabalho com crianças que vocês desenvolvem lá? Então, nós organizamos um pequeno orfanato na região e construímos uma pequena casinha e 3 irmãs da nossa igreja decidiram como voluntárias e elas moram nessa casa. Elas são professoras, então elas dão aula normal, é como se fosse uma escola, de 8 da manhã às 3 da tarde, eles têm aula de todas as matérias normalmente, e elas cuidam das crianças. As crianças vivem nesse lugar e são órfãos, eles não têm parentes. E nós alimentamos eles, todo o sustento sai do nosso apoio, do apoio da igreja. Uhum. Você falou também que hoje o trabalho de vocês consiste no apoio aos missionários que estão ali trabalhando diretamente na evangelização daquele povo. Exatamente. Nós, no meu caso, nós treinamos a liderança da igreja chinesa e também apoiamos financeiramente, né? Maria, é fácil ser cristão na China?
Não é fácil, é muito difícil. Qual o preço que se paga em ser cristão na China? O preço é muito grande porque o governo, ele não permite, né, ele não autoriza a questão de ser cristão na China. Então, você ser cristão, você está quebrando uma regra do governo. É muito difícil. Por exemplo, se você vai concorrer a uma vaga para um trabalho, se você é cristão, você não consegue essa vaga, né? Você não pode se reunir com seus amigos num culto, como a gente faz aqui no Brasil, se reunir. Isso é muito difícil. Se você estão estudando a Bíblia na sua casa e a polícia chega, você vai preso, né? Então é muito difícil ser cristão na China. Hoje a igreja, ela se reúne em grupos células, mas cada dia nós nos reunimos em um lugar diferente. E a igreja da China cresce? Cresce mesmo muito. Diante dessa adversidade? Mesmo assim a igreja cresce, o povo ama realmente a Deus, o povo está disposto a pagar o preço. É muito bonito ver a alegria, o amor que eles têm pelo Senhor. E isso me motiva mais e mais a estar lá. Na verdade, quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia levar isso para eles, mas eles que trouxeram isso, me deram essa alegria, e eu sou muito feliz de poder compartilhar isso com eles. Qual a mensagem que você deixaria para os amigos telespectadores que nos ouvem em relação à China? Ore pela China, pelo governo chinês, pela igreja que está lá, né? E que a cada dia a igreja do Brasil, nós cristãos, estejamos mais envolvidos nesse trabalho. Quando aconteceu o terremoto, eu dizia para eles, eu vim aqui para dizer que nós, o povo brasileiro, está orando por você. Isso enchia o coração deles e diziam, ai, realmente o povo cristão é um povo maravilhoso, porque você veio de tão longe trazer essa mensagem, né? Muito obrigado, Maria, pela sua vida. Que Deus continue abençoando e lhe dando os meios e os recursos dele mesmo para o desenvolvimento do seu ministério ali na China. Deus o abençoe. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e voltamos com a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Oh, não temas, pois eu sou contigo. Sou contigo. Oh, não temas, diz o grande Deus. Oh, não temas, pois eu sou contigo. E para sempre te ampararei. Vamos enfrentar, Moisés lhe ordenou, mas todos tinham medo de lutar. Homens foram ver se dava pra vencer, se desafiassem os cananeus. 10 desses homens temeram porque pensavam que iriam morrer. Mas Josué não pensava assim, por isso lhes falou: oh, não temas, pois eu sou contigo. Sou contigo. Oh, não temas, diz o grande Deus. Oh, não temas, pois eu sou contigo. E para sempre te ampararei. Jeremias foi diante do Senhor, que o separou para trabalhar, para ser sua mão, profeta da nação, e fazer o que Deus ordenar. E Jeremias diz: fraco eu sou, e nem mesmo sei o que falar. Mas os seus lábios Deus tocou, ele disse assim: oh, não temas, pois eu sou contigo. Sou contigo. Oh, não temas, diz o grande Deus. Oh, não temas, pois eu sou contigo. E para sempre te ampararei. Nada vejo diante de mim, só escuridão. Preciso de tua
Nós vamos conversar hoje sobre um assunto da mais alta importância para a sociedade brasileira e mundial: a vitória sobre o medo. E vamos abordar este tema à luz de Isaías 43, de 1 a 5. O medo, à luz da palavra de Deus, é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de moderação. O medo é um espírito que domina, que controla muitas pessoas, que atormenta muitas pessoas, quase que esmaga e assola muita gente. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não existe o medo. O amor lança fora o medo. Quando existe amor, o medo vai embora. Quando o amor é subjugado pelo medo, então há tormento na alma, há angústia no coração. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo medo. Há muitos temores, muitas fobias. Há pessoas que têm medo de altura. Há pessoas que têm medo de lugares fechados, têm claustrofobia. Há pessoas que têm medo de lugares públicos, agorafobia. Há pessoas que têm medo da luz, fotofobia. Há pessoas que têm medo do escuro. Quais são os seus medos? Quais são as suas fobias? Há pessoas que têm medo de ficar doente. Há pessoas que têm medo de envelhecer. Há pessoas que têm medo de ficarem solteiras. E há pessoas que têm medo de casar. Há pessoas que têm medo de se descasarem, de se divorciarem, de ficarem viúvas. Há pessoas que têm medo de perder o emprego. Há pessoas que têm medo de chegar na velhice e não ter aposentadoria ou não poder pagar o seu plano de saúde. Há pessoas que têm medo da solidão. Quando se pesquisa no Brasil qual é o maior temor do brasileiro, há uma vasta maioria que responde: o maior temor do brasileiro hoje é a violência. É o medo de sair de casa, é o medo de ser assaltado, é o medo de ser sequestrado. Nós vivemos encurralados por muitos sentimentos de medo. Agora, a questão é: existe vitória sobre o medo? Existe uma receita divina para resolvermos este problema do medo? No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos de 1 a 5, há um remédio de Deus para o problema do medo. O profeta Isaías vai nos informar que a solução para o problema do medo é você compreender quem é Deus e o que Deus fez pela sua vida. O profeta vai dizer o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou e que te formou e que te remiu, que te chamou, tu és meu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Por isso não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Não tenhas, portanto, medo. O medo é uma coisa tão séria que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta ordem: não temais, não tenham medo. Deus, que nos conhece, sabe que nós somos tendentes a ficarmos dominados pelo medo. Medo de coisas visíveis, medo de coisas invisíveis, medo de coisas reais, medo de coisas irreais. Nós precisamos vencer o medo. E Isaías nos dá a receita para isso. Primeira coisa, você precisa compreender que Deus é o seu Criador. Não temas, porque eu te criei. Se Deus é o meu Criador, então Ele me conhece. Ele me ama, Ele conhece a minha estrutura, eu tenho valor para Ele, eu não sou fruto do acaso, eu não sou fruto de uma evolução,
Eu não sou fruto de uma geração espontânea. A minha vida não está solta ao léu. Eu fui pensado, planejado, amado por Deus. Eu sou projeto de Deus, sou criatura de Deus e mais, Deus me adotou na sua família. Você não precisa ter medo porque este Deus que criou e formou você, agora remiu você. Ele comprou você com o preço do sangue do seu filho. Você tem um valor infinito para Deus. Você vale mais do que riquezas para Deus. Porque Deus comprou você, remiu você, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue do seu filho. Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu filho para que você não perecesse, mas para que você pudesse ter a vida eterna. Deus prova o seu amor para você, pelo fato de ter Cristo morrido por você, sendo você ainda pecador. O apóstolo João escreve dizendo assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos deu o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Você foi remido por Deus e aqui está a vitória sobre o medo. Você que crê no Senhor Jesus, você foi remido, redimido e comprado pelo sangue do Cordeiro. Mas agora o profeta Isaías prossegue na sua palavra e diz que nós não apenas fomos criados, formados e remidos, mas nós também fomos chamados por Deus. Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem é você, conhece o seu passado, conhece o seu presente, conhece o seu futuro. Deus chamou você com santa vocação, um chamado eficaz, uma graça irresistível. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Este é o chamado eficaz do Evangelho. Quando você ouviu a voz de Deus, esta voz poderosa penetrou em seu coração, mudou as disposições íntimas da sua alma e você foi regenerado, você nasceu da divina semente, o seu nome foi escrito na palma da mão de Deus, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, o seu nome foi escrito no livro da vida e agora você tem segurança eterna em Deus, porque agora prossegue o profeta dizendo, tu és meu, diz o Senhor, você é propriedade exclusiva de Deus. Você não está aí jogado, abandonado, esquecido. Deus não rejeita você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é herança de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é ovelha de Deus. Você é habitação de Deus. Você é ramo da videira verdadeira. Você é a delícia de Deus em quem Deus tem todo o seu prazer. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé de que Deus é verdadeiro e de que Deus fala aquilo que é verdadeiro a seu respeito. Você foi criado, você foi formado, você foi remido, você foi chamado, você é propriedade exclusiva de Deus. As pessoas estão com medo, perturbadas, medo do desconhecido, medo do futuro, medo do amanhã, medo do passado, medo do presente, medo da vida, medo da morte, medo do medo. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem quem é Deus, porque elas não se agasalharam nos braços de Deus, porque elas não conhecem muitas vezes o projeto de Deus para a sua vida. Se você sabe que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua esperança, a sua paz, a sua alegria, você não precisa ter medo. Você pode caminhar pela vida com serenidade, com segurança, com certeza. Você pode dizer como salmista, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e então eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode dizer como Asaf, o Senhor é aquele que me toma pela mão direita, me guia com o seu conselho eterno, e depois Ele me recebe na glória. Nós não temos medo do amanhã, não precisamos ter medo da morte. A morte para um crente é lucro, a morte para um crente é bem-aventurança. A Bíblia diz que morrer para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor.
Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você não precisa ter medo do amanhã, porque o seu amanhã está nas mãos de Deus. O mesmo Deus que criou, sustenta, protege você, é o Deus que tem você nos seus braços eternos. Esse Deus é a sua habitação. Mas notem, o profeta Isaías prossegue no seu argumento e diz o seguinte: a vida cristã não é um cruzeiro por águas plácidas, por águas calmas. A vida cristã é uma jornada por mares tempestuosos. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro. Ser cristão não é viver numa colônia de férias, num parque de diversões. Aqueles que dizem para você que quando você se converte a Jesus, você passa a ter dinheiro, passa a ter saúde perfeita, que você vai viver num mar de rosas, que você não vai ter mais tribulações e angústias, estão mentindo para você. A palavra de Deus não diz isso. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nunca nos prometeu caminhada fácil, Ele nos prometeu chegada certa. Ele nunca nos prometeu ausência de luta, Ele nos prometeu vitória certa. Você tem a garantia de que Deus caminha com você. O mesmo Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o Salmo que diz também: quando eu ando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não porque o vale não existe, não porque não é profundo, não porque o vale não é escuro, não porque não haja aleivosos inimigos espreitando a sua vida. O salmista diz: eu não temo mal nenhum, porque Deus está comigo. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Ele cobre a minha cabeça com óleo fresco. Ele unge a minha com óleo da alegria. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé neste Deus que promete e é fiel para cumprir. O profeta Isaías diz o seguinte: quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. O profeta está dizendo o seguinte, que há problemas na vida, e problemas que vão se agravando. Os rios, as ondas revoltas e as fornalhas acesas. Os rios não submergerão você, a fornalha não queimará você. O Deus a quem você serve é o Deus da providência, é o Deus protetor, é o Deus que nos agasalha em seus braços. Deus é a nossa habitação, Ele é o nosso refúgio. Quando nós corremos para essa cidade refúgio, nós encontramos segurança, serenidade e paz. Talvez você está com medo, medo da vida, medo da morte, medo do seu casamento, medo da solidão, medo de ficar solteiro, medo de não passar no vestibular, medo de não ser aprovado no concurso público, medo de ser mandado embora da sua empresa, medo do desconhecido. Eu quero dizer para você que você não precisa se capitular ao medo. Você não precisa ser dominado pelo medo. Você não precisa ser escravo do medo. Você não precisa drenar as suas energias e deixar as suas forças se escoarem pelo ralo do medo. Põe a sua confiança em Deus. Olha para Deus. Em Deus você tem vitória sobre o medo. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé no Deus Todo-Poderoso. O profeta Isaías diz o seguinte: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Não tenhas medo, portanto. Saiba de uma coisa: Deus vela por você. Deus cuida de você. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe do que você precisa. Coloque toda a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Ele tem cuidado de você. Não fique com medo em relação ao que você vai comer, ao que você vai beber, ao que você vai vestir. Não fique com medo em relação a onde seus filhos vão estudar e o que vai ser na sua velhice. Saiba de uma coisa: o mesmo Deus que carregou você nos braços desde o ventre, desde a infância, continuará carregando você nos seus braços eternos até as suas cãs. Esse Deus é poderoso para cuidar de você.
Não tenha medo. Lance todo o seu cuidado aos pés do Senhor Jesus e receba agora a segurança que Ele dá, a alegria que Ele dá, a paz que Ele dá, a salvação que Ele dá. Desfrute de uma vida plena, abundante, superlativa, maiúscula, a vida eterna que Jesus preparou para você e oferece a você gratuitamente pela fé. Eu quero orar por você. Eu quero rogar a Deus que Deus dê a você, neste momento, a vitória sobre o medo. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela é fiel e verdadeira. Porque Tu és o Deus que pode acalmar o nosso coração nos vendavais da vida. Tu és o Deus poderoso para remover do nosso coração o desgosto e para mandar embora da nossa vida o medo. Traz, Senhor, resposta para os aflitos que nos assistem nesse momento. Dá-lhes vitória sobre o medo, para que eles possam colocar sua vida, sua confiança no Senhor Jesus e receber agora mesmo a vitória plena sobre o medo, para viverem felizes na Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Isaías 43, versos de 1 a 5, o reverendo Hernandes falou sobre a vitória sobre o medo, onde abordou que o medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Falou que o medo atinge tanto crianças como adultos. Há pessoas que têm medo de solidão e medo de multidão, medo da vida e medo da morte, medo de casar e medo de ficar solteiro. Aqueles também que têm medo de altura, medo de lugares fechados. Há quem tenha medo do conhecido e do desconhecido. Mas o remédio para o medo está em conhecermos a Deus e o que Ele fez por nós. Isaías 43, verso 1 diz que Deus nos criou, nos formou e nos remiu, nos chamou e nos fez sua propriedade exclusiva. Deus está conosco em todos os momentos da vida, quando passamos pelos rios, quando passamos por águas revoltas e pelo fogo. A obra de Deus por nós é a presença de Deus conosco. Esse é o antídoto contra o medo. A vitória sobre o medo. Esse é o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou compre na nossa loja virtual, acessando o nosso site www.verdadevida.com.br e você pode adquirir ali esse ou qualquer uma das 207 mensagens que aqui já foram pregadas. Temos dado graças a Deus porque você tem se tornado um cooperador do programa Verdade e Vida. Seja através das suas orações, divulgando entre os seus familiares, amigos, condomínio, trabalho, na sua igreja, ou ainda através da sua contribuição mensal. Mas se você ainda não se tornou um colaborador do programa Verdade e Vida, acesse agora mesmo o nosso site www.verdadevida.com.br, clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer o seu depósito diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa, participando da Escola Bíblica Dominical e dos cultos matinais, que sempre aí começam por volta das 9 horas. E mesmo o culto matutino, 18 e 19 horas, onde você deve dizer ao pastor que é convidado especial do programa Verdade e Vida. As marcas de uma igreja verdadeira. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 5. 4 mensagens especiais, onde o reverendo Hernandes Dias Lopes ensina como é possível ter um casamento feliz, que seus filhos são parte de um projeto divino e que Deus está sempre conosco, mesmo quando não percebemos. O DVD Verdade e Vida, volume 5, custa apenas R$30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça o seu pedido. 0800 119 105.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.